A paz de Deus e irmãos, vamos começar aqui fazendo o que a gente sempre faz, dando glória ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia. Também lembrando as irmãs, leia a paz do Senhor, aquele que está aí, que é novo. Separe um copo com água, se não, coloca aí diante do Senhor aquilo que você necessita da parte de Deus. Jorge Alves, a paz do Senhor. Aquilo que você precisa, já desde agora do início, já começa a interceder, já começa a falar com o Senhor aquilo que você quer. Eu creio, irmãos, que você não vai sair da maneira que você entrou. Eu creio que o Senhor vai responder às tuas questões, às tuas perguntas. Porque tem muitas pessoas, irmãos, cheias de sis e porquês, perguntando, questionando. A Deus a gente não questiona, a gente simplesmente medita na palavra dele e se encontra dentro da palavra do Senhor, porque toda palavra, dentro da palavra de Deus tem remédio para toda a situação das nossas vidas, tá bom? Não é ficar buscando, irmãos, profecia lá e acolá. É buscar a palavra de Deus, porque dentro dela tem resposta para a sua situação. E Deus, irmãos, é o único que vela, ele vela sobre a palavra dele. Ele cumpre a palavra dele. Ele não cumpre aquilo que sai da boca de um e de outro. Ele cumpre a palavra, tá bom? Deus abençoe, viu, irmã Márcia? Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, é a nossa palavra de hoje, palavra de fé, de ensinamento, de esperança e de resposta para a tua vida. Érica, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos orar e agradecer a Deus, porque Deus é muito bom. Adriano Brito, a paz de Deus, seja bem-vindo. Então, meus irmãos, Deus é bom. Vamos passar mais um pouquinho, nossos inícios de madrugada, mais uma vez, na presença do Senhor, buscando Ele, recebendo Ele em nossos corações, em nome de Jesus, tá bom, Adelmo? A paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado até o tempinho que o Senhor segurou antes de eu entrar aqui. Deu tempo, Pai, para me jantar, para me, sabe, orar, para me enjoelhar. E eu só tenho a agradecer, porque dentro de tudo isso deu tempo para fazer tudo. E eu não entrei aqui atrasada. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, porque o Senhor é assim. Aqueles que são obedientes, aqueles que não deixam, Pai, de fazer a tua obra, mesmo às vezes o corpo dizendo não, o físico da gente dizendo não, mas o Senhor nos traz para entregar palavras para vidas que necessitam. Nós somos chamados e o Senhor nos escolheu, nós não temos escolha, nós fazemos a tua vontade assim como o Senhor pede. Então, muito obrigado, meu Deus. Obrigado mais uma vez. Eis-me aqui. Eis aqui meus irmãos e irmãs da live, do grupo, lá do YouTube, do caderno de oração, do nosso caderno de oração, do caderno de oração da irmã Thaís, de todos os irmãos, Pai, que têm intercedido pelo próximo, têm feito a tua obra com excelência. Obrigado, meu Deus, porque é mais um dia que o Senhor nos está dando o privilégio de estarmos aqui vivos. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo por tudo. Obrigado pelo dia que passou, obrigado pelos gigantes que foram vencidos, obrigado, meu Deus. Eu não tenho outra palavra a dizer, muito obrigado. Obrigado também, Pai, por mais uma palavra, mais uma semente que o Senhor vai nos entregar, que vai nos fortalecer, que vai nos fazer chegar mais próximos do Senhor, que vai abrir mais o nosso entendimento, que os nossos olhos espirituais serão abertos, nossa fé será multiplicada em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. É muito difícil, meu Deus, eu vejo as pessoas muito difícil de orar agradecendo. A gente sempre acaba pedindo, mas o início dessa live é agradecendo ao Senhor, sempre agradecendo e glorificando ao Senhor, porque o Senhor verdadeiramente é bom. Todo o tempo o Senhor é bom, todo o tempo será, e será até o dia da tua vinda, eu creio. Meus amados, Deus bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez, obrigado pelos teus intercessores que estão aqui. Obrigado, Senhor, por cada família que vai passar aqui, porque eu creio que sairá com a marca do Senhor. Que a marca do Senhor que atrai, a marca do Senhor que direciona, a marca do Senhor que abençoa, cura e liberta, a marca do Senhor que salva. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo. Desde já eu diminuo para que o Senhor cresça. Toma o teu lugar que aqui é de direito, que o Espírito Santo de Deus sempre anda, está aqui no nosso meio em liberdade para falar, para fazer conforme a tua vontade. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado pelos teus anjos intercessores, que antes de eu estar aqui, já estavam aqui intercedendo. E as irmãs que intercedem todos os dias pelas lives também. Abençoa elas, Pai. Vai de encontro àquilo que elas necessitam. Entrega na mão delas, Pai, a resposta. Entrega na mão delas, Pai, a vitória. Porque
muitas, Pai, necessitam do Senhor, de um milagre sobrenatural do Senhor. Obrigado, Pai. Continua abençoando elas, guardando elas. Irmã Márcia, a irmã Priscila, a irmã Patrícia, irmã Giovanete, a irmã Malu, que não está aqui, mas também quando está, sempre está aqui ajudando na obra, então eu só tenho a agradecer. Obrigado a cada irmão também que não aparece aqui, que está lá no grupo, que ora por nós, que intercede por nós, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado e multiplica na vida deles também, Pai. Vai de encontro às necessidades de cada um, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, Mike, a paz do Senhor, Minang, a paz do Senhor, Nilson, a paz de Deus. Sejam todos bem-vindos, os novos que chegaram. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, tá? A partir das 11h55 para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje, Carmen, a paz de Deus também seja bem-vinda. A palavra de Deus é Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Palavra profética para o ano de 2025, que o Senhor nos entregou ano passado. Mas antes, irmãos, antes de eu entrar aqui, estava aqui falando na oração, que foi assim. Hoje, irmãos, por conta da gripe, eu dormi mesmo. Eu levantei, era mais ou menos umas 10h45. Aí eu tinha que fazer janta. Meu esposo viu que eu não tô boa, mas esperou, né? Aí eu decidi fazer janta. Falei, será que vai dar tempo? Aí fiz um arroz, tinha algumas coisas, era só esquentar. Só que pelo tempo, pela hora, já era 11h34 no meu relógio. E eu falei assim, Senhor, não vai dar tempo de me jantar. Eu coloquei a comida para eles e falei, mas a live daqui a pouco começa, já vou começar a orar. Eu joelhei aqui, falei, eu vou joelhar, meu Deus, porque senão não dá tempo, eu vou joelhar aqui, como eu sempre faço, a janta ficar para depois. Mas foi muito engraçado, irmãos, porque eu orei, joelhei, quando eu levantei era 11h32. Aí eu peguei e falei, não, eu vou comer, que eu gosto, fiz um purezinho de batata, e eu gosto de comer arroz fresquinho. Aí eu coloquei e comi, e jantei, deu tempo, fiquei sentada aqui ainda, orando, clamando ao Senhor, agradecendo a Deus, e deu tempo. Então, irmãos, quando a gente tem algo, e o Senhor tem propósito, tem marca nas nossas vidas, Ele faz as coisas, Ele move o tempo, Ele faz com que tudo se encaixe. Eu estou dizendo isso aqui, irmã, mas só está contando uma coisa boba. Não, irmãos, para vocês entenderem que até o tempo Ele dá uma esticada. Dá tempo para tudo, dá tempo para você fazer tudo, se você estiver firmado no Senhor. Então, quando eu falo aqui todos os dias, gatinho oficial, Ju, a paz de Deus, Helenice, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Eu digo com todo o coração e a verdade, porque isso o Senhor faz comigo. Se você confiar, se você se firmar no Senhor, tudo aquilo que você precisa, Deus fará com que cada coisa entre no seu lugar. Karina, a paz de Deus. Eu não sei qual é a situação da tua vida, eu não sei mesmo, porque muitos aqui eu não conheço, e muitos que já estão aqui mais tempo eu nunca vi de perto. Eu vejo por aqui, mas é como se eu conhecesse, porque o Espírito Santo de Deus testifica. Eu sei que cada um está passando uma luta, uma adversidade, mas Deus é Deus para colocar as coisas no lugar, se você permanecer. Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito aqui na terra, abaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Meu irmão, minha irmã, nós temos que entender a palavra de Deus. Irmão Alexandre, seja bem-vindo novamente. Bom dia. Então, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs, entenda a palavra de Deus. Pare de ficar enxergando as coisas com com esse plano de fundo que muitos colocam aí. Irmão, só está falando que Deus não pode fazer as coisas no de repente. Ele faz no de repente, irmãos. Mas muita coisa que estão sendo falado por aí é para te atrair. Aí você vai para lá, as coisas não acontecem, você sai de lá frustrado. Aí muitos irmãos têm culpado a Deus, não querem saber de Deus. Quando você vai tentar falar da palavra, olha, o Senhor te ama. Ama nada, eu já frequentei, já fui cristão. Mas nada aconteceu, por quê? Porque você foi ensinado, você foi com um propósito que lhe colocaram nos teus olhos e você abraçou. Graças a Deus, a paz de Deus, viu, meu irmão? Minha saúde tá bem, viu, irmão? Graças a Deus, a missão tá bem, minha saúde. Amém, irmão Alexandre, amém. Mas a cura vai ser completa, viu, irmão? Em nome de Jesus. André, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, é isso.
Começo aqui dizendo isso com todas as letras e vou ler aqui uma palavra. Eu estava aqui, você vê, deu tempo para tudo, ainda meditei, o Senhor me abriu os olhos dentro dessa palavra de Amós, capítulo 3, versículo 7 e 8, que diz assim: resposta para a oração, resposta para clamor de muitas pessoas. Escute aqui: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, de quem não profetizará? Meu irmão, minha irmã, o Senhor, ele não faz nada sem avisar. O Senhor não deixa ninguém, irmãos, que busca ele em oração, em jejum, em clamor, em propósito, à toa, ele responde. É que às vezes a resposta que o Senhor dá, e às vezes o tempo que o Senhor tem que trabalhar, irmãos, tem promessa que não dá para chegar na mão das pessoas sem estrutura. Para depois ele não entregar uma coisa na tua mão e você daqui 2 dias se afastar dele, 1 semana se afastar dele. O Senhor não faz isso. Às vezes a gente pede coisas, irmãos, que é impossível para nós e acha que o Senhor é Deus do impossível, mas ele tem que fazer como se fosse um relâmpago. Não, as coisas de Deus é com decência, irmãos, tem ordem para fazer, tem um trabalhar, não se pode fazer, irmã Ivânia, a paz de Deus seja bem-vinda. Não se pode, irmãos, sabe, a gente ficar aí também crucificando a Deus por muitas coisas que a gente não sabe esperar. A fé é a certeza daquilo que você não está vendo. A fé você não vê, mas você tem que crer que aquilo vai acontecer. A convicção daquilo que você espera vai chegar nas tuas mãos. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível os milagres chegar na minha e na tua mão. Mas as pessoas, irmãos, estão embriagadas com algumas coisas que lhes são apresentadas e elas acreditam que, como verdade, buscam o homem em vez de buscar a Deus, buscam as coisas em vez de buscar a Deus. Então o Senhor está dizendo aqui, se aquele que ama ele não é só para profeta, pastor, missionário, ele fala para os seus servos, filhos que são servos, filhos do Senhor, todo aquele que crê. O Senhor não deixa sem revelar, o Senhor não deixa sem responder. Não há nada que você peça em oração crendo, sem duvidar que o Senhor não lhe responda. Mas você tem que saber que há um tempo para todas as coisas. O teu tempo não é o tempo de Deus, o pensamento de Deus não é o nosso. Não dá para tentar medir Deus, irmãos, com a nossa consciência, porque o Senhor é maior do que tudo que a gente vê e até aquilo que a gente não vê. Então não dá, irmãos, a gente vê as pessoas aí tratando Deus como um igual, e Deus não é igual a mim, a você, Ele é superior, irmãos. Pessoas tratando Deus como empregado, como uma pessoa que está aprisionada a um homem, a um ser humano que ele só faz as coisas conforme o homem manda. E a gente sabe que não é assim. Irmãos, leia, medite, aprenda dentro da palavra. Não é desse jeito. O Espírito Santo é como se estivesse preso também, irmãos, fazendo o que o homem quer, do jeito que quer. Eu já vi gente falando que manda em anjo, o anjo manda o anjo para lá e para cá. Eu nunca vi isso, irmãos. Até os anjos são superiores a nós. Bruna Raquel, a paz de Deus seja bem-vinda. Mas a gente tem que entender, irmãos, que as coisas de Deus, coisas espirituais, coisas do reino do Senhor são maiores do que a gente. E se a gente entender isso, as coisas vão se clareando, você vai começando a entender, você vai sabendo esperar o tempo de Deus. Jaqueline, a paz de Deus, você vai esperar a resposta, não vai sair colocando os pés pela mão, tomando decisões sem esperar Deus responder. O Senhor revela, irmãos, tudo antes dele fazer para os filhos dele, para aquele que confia, para aquele que crê. Então cabe a mim e a você confiar. Tá bom? E quando ele ruge, quando Deus fala, quem pode impedir o falar de Deus? Quem pode impedir a mão do Senhor? Evanusa, a paz do Senhor. Quem pode impedir, irmãos? A vontade de Deus, quando ele quer operar, quem pode impedir? Ninguém. Então, meu irmão, é Deus, é que ele mostra que é ele que está no comando, não é o homem. Ele fala, olha, e quando ele fala, quem não vai profetizar? Mas ele está dizendo que é o homem que profetiza. Não, é Deus. Quando vem uma ordem da parte de Deus, não tem quem não profetize, mas tem que vir dele, não pode vir da gente. E a gente está vendo muita gente, irmão, se enganando. Sabe? Lê e
Uma vez minha irmã entendeu, só eu sonho bom eu vi. Entendeu, irmãos? Então as coisas são assim. Chega, a gente tem que aprender, irmãos, enquanto é tempo. E Deus está nos dando a oportunidade para a gente entender. Então essa palavra aqui de Amós, capítulo 3, versículo 7 e 8 é resposta, é alento para os nossos corações, que o Senhor não deixa de... O Senhor diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar ao seu segredo aos seus servos e profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Quando o Senhor grita, quando o Senhor vem, quando a mão do Senhor desce, irmãos, não tem quem não tema. Falou o Senhor, Deus, quem não profetizará? Se ele falar, quem não vai profetizar? Irmã Thaís, a paz de Deus, seja bem-vinda, viu? Bom dia. Então, meu irmão, é recado para nós. A gente só tem que meditar, buscar na palavra, o Senhor responde. Agora vamos lá para a nossa palavra de hoje, que é Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, palavra profética para o ano de 2025, que o Senhor nos entregou ano passado no propósito. Então, meu irmão, mais uma vez o Senhor está trazendo aqui cristal, a paz de Deus. Talvez as irmãs estão falando assim, irmã, mas por que a senhora está lendo de novo? Porque o Senhor pediu. Desde ontem, mas ontem tinha... Aquela palavra de ontem era para pessoas específicas, precisava ser falado. E era para mim ter pregado ontem, mas o Senhor, Ele muda, irmãos, as coisas e a gente faz e obedece. E hoje chegou o dia da gente lembrar o que o Senhor nos entregou o ano passado, finalzinho do ano passado, dentro do propósito. Qual que seria a palavra profética que ia nos direcionar o ano todo de 2025? A palavra é essa de esperança, de persistência, de amor da parte de Deus, de fé e de força para resistir os dias, porque o Senhor mostrou dentro dessa palavra que o ano de 2025, irmãos, não ia ser fácil, mas aqueles que vivessem de fé e persistissem iam obter vitória em tudo. Então eu vou aqui ler, irmãos, nós vamos compartilhar, profetizar a palavra do Senhor de Marcos e nós vamos chegar ao entendimento. Muitos aqui vão entender, vão sair daqui com o coração cheio de fé e de esperança para continuar marchando. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Quando você ora e pede sem duvidar, o Senhor lhe entrega. Então é isso que nós vamos falar mais um pouco dentro da palavra do Senhor. Conhecer mais o que Jesus falou, como devemos agir, o que Ele requer de mim e de você. Deus é Deus, Ele é poderoso para direcionar os nossos passos em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor, Pai amado, Pai bendito. Vamos agora profetizar a Tua palavra, que em nome de Jesus o nosso coração esteja preparado, Senhor, para ouvir mais uma vez e receber essa semente, que os nossos ouvidos sejam limpos, blindados pelo poder do Senhor, para que o inimigo não venha distorcer palavra aqui, que o inimigo não venha atrapalhar, mas sim que a palavra do Senhor seja entregue e que ela caia na nossa terra, que é o nosso coração, como uma semente boa para dar frutos para nós que recebemos e para todos que o Senhor colocar no nosso caminho. Em nome de Jesus eu louvo ao Senhor e mais uma vez digo obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, diz assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos foram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que o Senhor estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, criticando em seu coração. E o Senhor Jesus disse: Por que falas deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim o criticavam e disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico:
Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe, levanta, pega o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirar, todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra. Mais uma vez, palavra que o Senhor nos entregou o ano passado. Obrigado, meu Deus, porque verdadeiramente a palavra do Senhor tem se cumprido até aqui. Eu creio, em nome de Jesus, que até o final do ano também se cumprirá. O Senhor é um Deus que nos alerta com antecedência. Como o Senhor falou lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos teus servos e profetas e aqueles que creem. Eu agradeço ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado do teu povo. Eu agradeço ao Senhor, porque cada palavra que o Senhor tem entregado a cada ano tem se cumprido e nós só temos a agradecer. Obrigado, 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 meu Deus, pela palavra de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12 que profetizamos aqui e a partir de agora vamos compartilhar. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Aqui, irmãos, é a passagem que muitos já ouviram falar. Passagem essa onde aqueles 4 amigos, irmãos, tudo começa por ali. Quando o Senhor chega na cidade, todos começam a passar de boca em boca. Olha, ele está em casa, ele está em casa. Quem? Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que tem feito milagres por aí. E começa o povo a mutuar, irmãos. Inclusive, dentro da palavra, Marcos explica bem, a porta, nem na porta havia mais lugar. Mas tinham 4 amigos que, compadecido com um amigo que estava paralítico, estava deitado no leito há muitos anos, eles simplesmente resolvem, não, vamos lá, vamos levar o nosso amigo até lá, porque nós cremos que o Senhor vai curá-lo. Mas eles vão, irmãos, com aquela fé tamanha, porque eles ouviram falar de Jesus, dos milagres que ele haviam feito, e pela fé e crendo, eles foram ter ao encontro de Cristo. Mas quando eles chegam ali, irmãos, há uma barreira, porque havia uma multidão muito grande. Pense uma pessoa, 4 meninos, 4 rapazes, 4 homens, carregando um homem deitado numa cama, numa maca, para passar no meio da multidão. Não tinha como, irmãos, eles olharam e ficaram ali admirados, falaram, quanta gente. Eu acredito, irmãos, que o próprio enfermo falou para eles, olha, deixe, nós voltamos outro dia. Deixe para depois, qualquer hora, qualquer momento que ele voltar. Eu acho que não era para ser dessa vez, mas eles falando, não, nós sabemos que se nós levarmos você até ele, você será curado. E ali foi a fé deles que foi aumentando, mas eles não deixaram, irmãos, que os olhos humanos deles fizessem eles desistir, porque se eles olhassem simplesmente para a multidão, eles não iam conseguir, porque muita gente estava ali. Inclusive Marcos explica muito bem, na porta não cabia mais ninguém, era muita gente. E eles pegam, olham e acabam sendo direcionados a olhar o telhado, e ali eles encontram um jeito. Eles falam, não, vamos levar ele até lá. E se a gente chegar até lá, nós vamos conseguir. Chegando até lá, havia um outro obstáculo. Por quê? Porque tinha que se tirar as telhas para eles colocarem aquele homem justamente no lugar onde ele estava. E ainda mais, irmãos, eles tiveram que aperceber o local exato onde Cristo estava. O Senhor estava pregando, e eu acredito por ouvir, eles identificaram o lugar exato. E ali eles também não viram empecilho, irmãos, eles não olharam para aquelas barreiras que estavam sendo levantadas. Primeiro a multidão, depois o telhado, depois saber direito onde é que Cristo estava para descer aquela maca. Eles identificaram pela voz a ovelha que é do Senhor, a ovelha que está buscando com fé o Senhor. Ela escuta a voz do seu bom pastor. E o bom pastor é Cristo. Eles escutam a voz de Cristo e falam, é aqui. E ali começam a retirar, irmãos, veja a tamanha fé desses rapazes.
E a determinação deles, porque eles criam de uma forma tamanha que eles iam conseguir curar o amigo. Eles tiram aquelas telhas, descem aquele homem justamente de frente onde o Senhor Jesus estava. O Senhor olha e vê aquela fé e fala: olha, os teus pecados são perdoados. Mas ali sempre há, irmãos, no meio de nós, muitas das vezes, não só desse homem, não só desses rapazes, não só de Cristo, aqueles que não o entendem e ainda querem criticar. E Cristo, vendo que eles estavam criticando, por que ele falou que os pecados daquele homem estavam perdoados? Porque eles acreditavam só que Cristo, que Deus podia perdoar os pecados de qualquer pessoa, não Cristo. Então ali eles começaram a criticar. Falaram: quem é esse aí que perdoa os pecados? O único que pode perdoar é Cristo. Aí o Senhor Jesus pega e mostra a autoridade que ele tinha e que ele continua tendo até os dias de hoje, irmãos. Cristo tem poder, irmãos, nessa terra. O nome de Cristo há poder no nome de Jesus Cristo. E ele pega e fala: olha, o que você acha melhor? É eu dizer: perdoai, os seus pecados são perdoados, ou levanta, pega a tua cama e anda? Aí Jesus Cristo, para mostrar que ele tinha autoridade, não só para perdoar pecados, mas de curar aquele homem, ele pega e fala: levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo momento, irmãos, aquele homem se levanta. Na frente de todos, na frente daqueles que criticavam e daqueles que estavam esperando também ser curados. Ele pega o leito dele, irmãos, mas dessa vez ele não sai pelo lugar que ele entrou, que foi um lugar improvável, um lugar, vamos dizer assim, pela porta dos fundos. Não, ele saiu pela porta da frente, para mostrar que havia autoridade, Cristo havia autoridade e tinha autoridade na terra, e havia curado ele, e o milagre havia acontecido. Ele saiu pela porta da frente com o seu milagre. A multidão já não era mais empecilho, a multidão até abriu o caminho para que ele passasse. Meu irmão, minha irmã, mas irmão, o que Deus quer dizer com isso? Meu irmão, minha irmã, é a fé que tem que lhe mover. Os empecilhos, os obstáculos não podem lhe paralisar. Se você crê que Cristo pode fazer, que Deus pode lhe curar, transformar a sua vida, libertar seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, sua família, abrir uma porta que você precisa, trazer uma provisão que você necessita. Se você crê, irmãos, assim será feito. E pode o inimigo levantar, investir contra a tua vida, colocar barreiras, empecilhos, laços, mas você vai continuar olhando para o Senhor. Aqueles rapazes, aqueles homens não olharam para as dificuldades, porque poderia, irmão, se a gente for olhar com um olhar humano nos dias de hoje, pensa uma multidão na tua frente. Lá, irmãos, é um lugar quente, você vem com uma pessoa doente numa maca, pesado, sabe lá desde quanto tempo eles andaram para chegar ali. Aí quando chega ali, vê aquela multidão e não tem um espaço, eles pedindo licença, e eu acredito que o povo: não, você tem que ficar aí, ó, você chegou agora, nós já estamos aqui mais tempo, nós também queremos ser curados, nós também queremos milagre. Está entendendo, irmãos? Porque se você se colocar dentro da situação, você vê como é que foi. Mas eles não, eles falam: não, hoje nós vamos. Eu acredito, como eu disse aqui, que aquele homem ficou e falou: não, deixa, nós viemos outro dia, eu acho que hoje não é o meu dia, lobo selvagem, a paz de Deus. Mas não, eles falam: não, nós trouxemos você até aqui. Eu creio que se você chegar próximo do mestre, você será curado. Você será curado. E ali eles acharam ali, irmãos, um lugar onde eles podiam colocar o amigo. Mas chegando lá tinha ainda outra barreira, havia telha, o telhado, tinha que se identificar onde Cristo verdadeiramente estava para eles colocarem ele no lugar exato, irmãos, porque se eles colocassem no meio da multidão, não ia dar certo. Se eles colocassem ele no meio, a multidão não ia deixar ele passar, tinha que ser no lugar exato, tinha um lugar específico. E quando eles alcançaram aquele lugar, irmãos, simplesmente o milagre aconteceu. Cristo não só perdoou os pecados daquele homem, como também fez um milagre sobrenatural, e ele saiu dali com o leito dele andando e pela porta da frente. Deus está dizendo para mim e para você que o mesmo milagre que ele fez com esse homem, ele faz contigo. O mesmo milagre que ele fez, ele faz contigo. O mesmo milagre que ele fez com eles, ele fará contigo.
O Senhor, irmãos, Ele não mente, Ele não volta atrás, a palavra dEle é verdade e é perfeita para aquele que crê. Aqueles homens criam que Cristo podia curar o amigo. E eles fizeram o que podiam, até mesmo o impossível eles fizeram e conquistaram a vitória. Quando o Senhor deu essa palavra, eu falei, Senhor, mas o que mais o Senhor quer dizer? Ele simplesmente, através do Espírito Santo, disse, o ano de 2025 não vai ser um ano fácil. Mas aquele que tiver a fé, a determinação como a daqueles homens, vão receber, vão conquistar a vitória. E meu irmão, minha irmã, só Deus sabe, de janeiro para cá, o que eu tenho visto na vida de alguns filhos de Deus, o que aconteceu na minha casa, na minha família. Que se não fosse a fé, irmãos, eu não estaria aqui. Thay Moreira, a paz de Deus. Se não fosse por fé, eu talvez teria desistido. Mas quando eu me agarro, irmãos, numa palavra que o Senhor dá, e eu olho, irmãos, e sempre vejo, e nunca duvido que Deus não mente, eu confio. Eu tomo posse. Então as coisas acontecem, as adversidades, as lutas vêm, mas eu sempre lembro, porque eu guardo a palavra. Eu falo, Pai, mas o Senhor, assim como foi aqueles homens, multiplica a minha fé. Não deixa eu ficar parado, não deixa que essa situação faça eu fraquejar ou eu desistir. Meu Senhor, eu estou no meio do caminho, no meio do trajeto e não está sendo fácil. A cruz está pesando, as dificuldades às vezes nos esmurecem. Gabriel Santos, a paz de Deus, seja bem-vindo. Às vezes dá vontade de desistir, mas o Senhor, irmão, sempre me levanta. Porque toda a palavra dele eu tomo posse, a palavra do Senhor ela é genuína e ela traz essa força. Uma força que você olha e fala, se fosse a minha não seria, então é do Senhor. Emanuel, a paz de Deus. Nós temos que tomar posse, irmãos, daquilo que o Senhor fala, do que a palavra nos ensina, do que a palavra nos garante. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando comigo e contigo. E eu acredito, irmãos, viamente, como tudo que Deus faz é perfeito. Que aquilo que você tem orado, aquilo que você pediu, mesmo tendo lutas e adversidades, como o Senhor avisou o ano passado, que nós teríamos luta, irmãos. E às vezes a gente toma posse, sabe? Mas parece que a gente não acredita. Não, tomo posse. É verdade, Senhor, mas o Senhor é conosco. Só que aí quando as lutas começam a vir, a gente começa a parar, começa a recuar, começa a enfraquecer, aí não quer saber mais de Deus, aí não quer orar mais, não quer pedir mais, mas Deus não avisou. Quem está aqui, irmãos, sabe que eu passei de uns 2 meses, de março para cá. Perdemos o irmão do meu esposo, que para mim era um irmão, de repente, dormindo, estava bem. Sabe, foi uma madrugada que não se esquece aqui, a gente não se esquece. Sabe, de tentando ressuscitar e eu de joelho orando. Irmãos, foi uma noite terrível. Que a gente não estava esperando. Mas o Senhor vem nos consolando, vem nos trazendo força, irmãos, para continuando. Depois, logo no início de abril, perdi uma irmã querida, uma irmã que veio comigo, vem andando comigo há muito tempo, partiu, irmãos, foi outra dor. Nem bem meu cunhado estava fazendo 7 dias de enterrado, ela parte também. E aquilo ali me causou dor, irmãos, foi uma dor tão grande. E ali, irmãos, foi acontecendo sucessivamente coisas, e o inimigo tentando, mas o Senhor nunca, irmãos, me deixou sem aviso, e ele falando, filha, mas continua na fé, porque é por fé que se vive. Eu vou te consolar, vou consolar a tua casa, ore, continue orando, não desista. Meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo o que aconteceu comigo. E tem acontecido e acontecerá, irmãos, porque o Senhor falou que esse ano não ia ser fácil. Mas se a gente mantesse a determinação e a fé daqueles homens, a gente ia receber o milagre tão qual aquele amigo recebeu. E nós não vamos, irmãos, sair pela porta dos fundos. Nós não vamos receber o milagre escondido só para nós, não. Aqueles que viram a gente naquele tempo, na hora da luta, na hora da dificuldade, que achava que muitos aqui não vão sair da situação que está, vão ter que ver o milagre do Senhor. Você vai sair pela porta da frente. Você não vai sair pela porta dos fundos.
Você vai sair pela porta da frente para aqueles que todos que viram como você estava, vão estar vendo como Deus te levantou, como Deus te honrou e vai ter que entender. E vão entender, porque ali o povo começa a falar, nunca vimos coisa tal como esta. O Senhor Jesus calou a boca até daqueles que estavam criticando. O Senhor é assim, irmãos, o Senhor não faz milagre para ficar escondidinho, não. O Senhor faz milagre para aqueles que um dia olharam para você e disseram, olha, não vai sair nada daí, você não é nada, não vai, será que sai dessa situação, como é que será? Vai viver assim para sempre? Vai ter que ver o lugar onde o Senhor vai te colocar. Francisca, paz de Deus, o milagre que o Senhor fará na tua vida. Irmãos, o Senhor não faz milagre só para a gente tomar posse e falar, não, o Senhor fez um milagre na minha vida. Não, é para você ser testemunho para a vida de outro, de outro, de outro, de outro. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que nós fomos chamados para coisas maiores. Não foi só para ser abençoado, não foi só para ser salvo, não foi só para ser ali, irmãos, cuidado por Deus, não. Foi para muito mais. É para você receber tudo isso de Deus. Promessa, cura, libertação, salvação, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, mas sim para você ser testemunho e luz para outros que estão na mesma situação que você. Então o Senhor está dizendo aqui que vai ocorrer um milagre tão grande que vai ter que ser contemplado por muitos. Não vai ser uma coisinha no secreto, não. Vai ser uma coisa que muitos vão ter que ver e vão ter que reconhecer Deus na tua vida. Mas tem um porém. Maria Alexandrina, você tem que ter a fé e tem que ser determinada como aqueles homens. Apareceu o impedimento na tua frente, você não olha para o impedimento, você olha para Deus, que vai fazer com que você passe esse impedimento. Apareceu outro, continue olhando para o Deus que vai fazer você passar por esse outro impedimento. E ali a determinação de você só vai crescendo. A fé sua vai sendo dobrada. Babi, a paz de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está se apresentando mais uma madrugada como um Deus forte. Um Deus que faz milagres. Um Deus que enviou o seu Filho. Em morte de cruz, irmãos. Por mim e por você. E que era criticado como foi nesse fato aqui. Sabe por quê? Porque ele era totalmente fora daquilo que eles estavam acostumados. Irmãos, a gente tem que parar de achar que Deus é conforme o nosso pensamento. Que Jesus age conforme o nosso pensamento. Que as promessas de Deus vão ocorrer conforme a gente pensa. Não, irmãos, é sempre fora da regra. Porque é para ter certeza, irmãos, para que ninguém depois fale, não, eu consegui porque foi minha força. Não, tem uma coisa que ninguém poderia fazer e só ele, e do jeito dele. Para que você entenda, para que aqueles que vejam também entendam que foi Deus que fez. Então, meu irmão, minha irmã, você tem colocado, Valquíria, a paz de Deus, tem colocado diante do Senhor as suas necessidades, as suas lutas, as suas adversidades, as investidas do inimigo, irmãos, quando ele vem, não pode ficar, ai meu Deus, não, irmãos, bata de frente, você tem um Deus, um general de guerra, que não perdeu nenhuma batalha, não tem força, Pai, vai adiante de mim, porque o inimigo está investindo, eu não tenho força, mas eu uno minha fé, que é pequena, mas eu uno minha fé pequena com o teu poder. E em nome de Jesus, coloca para bater em retirada. Da minha frente, da casa da minha família, do meu esposo, da minha filha, da minha... Para libertar, para curar, para transformar. Irmãos, independente do que você necessita. Para que os seus negócios vão bem, para que haja multiplicação, para que haja como é que eu vou dizer? Um atrair de clientes. Meu irmão, minha irmã, a porta que está fechada, que você precisa, vai se abrir. É causa na justiça, meu Deus e meu Pai, começa a orar, irmãos, abençoa o advogado que está com a tua causa. Pai, em nome de Jesus, esse advogado eu creio, Senhor, que foi escolhido pelo Senhor. Em nome de Jesus, faça com que ele cuide do meu caso. Pai, em nome do Senhor, visita o juiz, para quando vir, Pai, a nossa causa, em nome de Jesus, ele dê o parecer favorável.
Meu irmão é assim, minha irmã é assim. Ai, Pai, em nome de Jesus, amanhã eu vou sair com o currículo debaixo do braço. Pai, em nome de Jesus, mostra uma porta, abre uma porta, porque eu já tentei de todas as formas, mas eu creio que o Senhor tem uma porta aberta, uma porta de excelência para mim. Meu irmão é assim. Não pode esmurecer, não pode fraquejar. O Senhor alertou, sem fé. Irmãos, tem que ter determinação. Esses homens foram determinados. Se eles tivessem olhado pelos olhos naturais, eles não tinham levado aquele homem para ser curado. Eles tinham deixado, falavam, olha, não vai dar, olha a multidão, melhor a gente voltar outro dia. Ele vai voltar outra vez. Você suportou, não é assim que o povo fala para muitos. Você suportou até agora, espera mais um pouco. Não, eu vou levar você de volta para casa, não vai dar. Olha o tanto que nós andou para chegar aqui, olha essa multidão vai nos apertar, vai nos machucar, porque não vai deixar a gente passar. Mas não, irmãos, eles ficaram ali, eles estavam determinados, não, você vai sair daqui curado. Aí vamos para o telhado, é o único lugar que está vazio. Vamos dar um jeito, vamos subir. Subiram, chegaram lá, mas tem as telhas, e agora? Onde é que o mestre está? Mas a fé deles era tamanha, irmãos, que eles ouviram a voz do Senhor. Aí falou, é aqui que ele está, e é aqui que você vai descer. Começaram a tirar o telhado, não olharam para o cansaço, irmãos. Pense em subir uma maca de uma pessoa deitada num telhado. Ah, irmã, mas hoje é paz de Deus, viu, irmão Alexandre? Deus abençoe, que Deus dê um sono reparador para o Senhor. Que em nome de Jesus, amanhã, mais tarde, o Senhor possa estar aqui novamente, tá bom? Que Deus abençoe. Uma sexta-feira abençoada para o Senhor e toda a sua casa, viu? Obrigado. Beatriz, a paz de Deus. Então, meus irmãos, já pensou se eles tivessem olhado? Irmãos, hoje, irmã, mas hoje tem jeito, dá para subir. Mas naquela época, irmãos, com as coisas que eles tinham, como é que eles faziam para subir? Pense no cansaço, ainda chegar lá, ter que tirar telha por telha, afastar o telhado, afastar aquela cobertura que havia para colocar aquele homem diante do Senhor. E assim eles fizeram, não olharam as adversidades, não olharam os empecilhos que apareceram na frente, não olharam para o físico, para o cansaço, não olharam, eles simplesmente creram e realmente, enquanto não fizeram aquele homem chegar diante de Cristo, eles não pararam. É assim que o Senhor nos quer. É assim que o Senhor nos quer e nos revelou ano passado que tem que ser esse ano. Pode vir a luta, pode vir a adversidade, mas confie no Senhor e seja determinado. Não desista. Pai, aconteceu isso aqui, mas eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas. Foi o que eu orei, irmão. Meus irmãos, eu e minhas irmãs, eu pedi, falei, Senhor, olha, eu não esperava, não estou entendendo, mas não é porque eu não entendo que eu vou deixar de acreditar. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Então me fortalece meu esposo, fortalece minha sogra, fortalece minha família nesse momento de dor. Ajuda-nos a minha dor também. Em nome do Senhor, para que isso não venha fazer ser um pezinho do inimigo para fazer a gente parar. Não, Senhor, eu continuo confiando. E o Senhor, como está tudo no controle das suas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas e o que o Senhor faz é o melhor. E ali, irmãos, eu deixei. Depois veio a minha amiga, uma irmã querida. Também aconteceu a mesma coisa. Irmãos, foi uma dor tão igual como que eu perdi meu cunhado. Que para mim era um irmão também. Então minha irmã foi muita luta. Depois teve aqui um domingo, aqui há umas semanas atrás, nós em casa de madrugada, irmãos, de manhã. Nunca, eu moro aqui há 50 anos, vou fazer. Nunca aconteceu isso, de uma bala, irmãos, uma bala perdida chegar e entrar pelo telhado adentro. E se meu filho estivesse sentado ali, meu filho também tinha partido. Mas naquele dia ele dormiu, ficou até mais tarde, não levantou cedo, como meu esposo sempre é o primeiro que levanta, depois ele levanta, faz café, eu fico ali no meu quarto, mas meu filho não levantou, ele não sentou ali, ficou ali no computador fazendo as coisas dele, ele simplesmente ficou deitado. Se ele tivesse sentado, irmãos, não estava aqui.
E a gente só foi perceber porque até meu esposo mesmo não tinha percebido que tinha sido um tiro. E foi Deus que falou. Eu passei pela escada, o meu esposo falou, olha, tacaram uma pedra no telhado aí, olha o buraco que fez no telhado. Aí eu passei, irmão, sabe quando você olha pro buraco e vê que era um buraco redondinho e algo disse assim, foi tiro. Dentro de mim eu falei, não. Dentro de mim eu falo, nem falei com meu esposo, eu desci, vim no banheiro, aí eu subi de novo. Quando eu pus o pé na porta do quarto do meu filho, ele falou, foi tiro. Aí eu perguntei pro meu filho, não coisou nada, um pedaço, nada. Aí ele falou, mãe, caiu uns negocinhos aí no chão, o pai pegou. Aí eu falei, mas pedacinho de telha? Ele falou, foi. Mas aí eu peguei, irmãos, eu me virei. Quando eu me virei do lado do computador dele, tava lá o projeto da bala. Aí eu falei, amor, vem aqui ver. Aí chamei meu esposo. Falei, foi um tiro. Irmão, aquilo ali me gelou. Eu sentei na cama e fiquei paralisada. Mas na hora, irmãos, eu fiquei paralisada. Foi um medo que me tomou. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas aí eu comecei a clamar. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado pelo livramento. Aí eu comecei a orar. Aí foi onde o medo foi saindo e o Senhor foi fazendo eu falar através do Espírito Santo, olha, o medo não vem do Senhor, vem do diabo, repreende em nome de Jesus Cristo. Eu falei, olha, Pai, eu repreendo, eu não vou retroceder. Eu não vou voltar a dormir em 2 cômodos lá embaixo porque eu estou com medo. Não, o Senhor me deu a oportunidade de eu ter 2 quartos aqui em cima. Não está terminado, mas foi o Senhor que me deu. Por que eu vou recuar? E foi aonde eu fiquei, irmãos. Hoje, graças a Deus, continuo no mesmo lugar. Então, meu irmão, minha irmã, pode haver o que for dificuldade, for problema, você tem que continuar confiando. O ano de 2025, mais uma vez eu vou repetir aqui, não é um ano bom. O Senhor avisou o ano passado, não vai ser um ano bom, vai ser um ano de dificuldade, mas se você tiver a determinação daqueles 4 homens, sem olhar para as barreiras, sem olhar para a dificuldade, você vai vencer, você vai chegar no teu milagre como aquele amigo daqueles 4 homens receberam. Então, meu irmão, confia. Minha irmã, confie. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, palavra profética para o ano de 2025. Patrícia, paz do Senhor, Cida, paz de Deus, seja bem-vinda, viu? Sejam todos bem-vindos. Palavra profética para esse ano. Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Palavra essa de determinação, que foi a determinação daqueles 4 amigos que fizeram aquele homem sair de lá curado. E não pela porta dos fundos, ele não saiu pelo telhado por onde ele entrou, ele saiu pela porta da frente, onde todos tiveram que ver o milagre. Aqueles que conheciam ele, que sabiam que ele era enfermo, viram um milagre diante dos seus olhos. E aquela multidão que antes era barreira, era impedimento, abriu espaço para que ele passasse curado. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo, confia. Determine-se, coloque-se na posição, não saia da posição, seja determinado de viver de fé, porque com a fé você verá o teu milagre. E a fé, irmãos, não é aquilo que você está vendo, é você crer naquilo que você ainda não chegou nas tuas mãos, aquilo que você ainda não viu. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Contei aqui, compartilhei um pouco da minha vida novamente, para que vocês entendam o tamanho do Deus que nós servimos. Que se a gente não duvidar, se a gente não recuar, a gente continuar determinados a ter um encontro com o Senhor, a passar pelaquela portinha que é estreita, para caminhar, chegar até o final da jornada, naquela estrada também que é apertada, e que todos nós, eu creio e profetizo que vamos passar por ela, para sentar naquela mesa, na mesa do banquete que o Senhor preparou para todo aquele que persistiu, aquele que não parou no meio do caminho, aquele que chegou até o final da carreira, chegou até o final do caminho, passou pelaquela porta, e ali conversar, e ali se alimentar junto com ele, fazer parte daquela cidade gloriosa que já está preparada para aquele que crê. Então, meu irmão, minha irmã, creia. Vamos louvar o Senhor, vamos orar agora. Tem impedimento, está tendo impedimento, o inimigo tem colocado impedimento, você tem olhado para um lado e para o outro, tem chegado como se você chegou numa estrada que não tem saída. Você crê que Deus pode abrir uma porta neste lugar que você está se sentindo preso?
Você crê que Deus pode abrir uma porta, trazer luz para esse momento de escuridão que você está vivendo? Você crê que Deus pode libertar o teu filho e tua filha dos vícios, das drogas, de um relacionamento tóxico? Você crê que Deus pode abrir a porta, aquela porta de emprego que está fechada, que há tempos você procura? Você crê que o Senhor é Deus para curar todas as suas dores e enfermidades? Você crê que o Senhor pode abrir a porta daquele que está aprisionado? Agora é com você. Se você está aprisionado e já se arrependeu e aceitou a Jesus, que Deus pode abrir as portas da prisão, assim como fez com Paulo e Silas, para ser testemunho do milagre do Senhor. Você crê? Isso é crer, irmãos, mesmo você estando dentro da situação. Isso é ter fé. Aí você vai começar a profetizar que já aconteceu e você vai esperar até que se concretize, em nome de Jesus. Deus é Deus. Deus é um Deus que liberta, que cura, que restaura casamento. Você crê que esse casamento que talvez está em ruínas, ou aquele casamento que o esposo ou a esposa já foi embora, você crê na restauração da parte do Senhor? Meu irmão tem que crer, minha irmã tem que crer, tem que ter fé. Ai, meu irmão, estou orando por um bom encontro, eu preciso de alguém para estar comigo, uma companheira, um companheiro. Você crê que Deus não vai lhe dar uma vareta, Deus vai lhe dar um varão? Você crê e sabe esperar, vai saber esperar que Deus vai trazer uma pessoa conforme preparado pelo Senhor para ser bênção na tua vida, não mais um peso. Maria Rosa, a paz de Deus, seja bem-vindo. Você crê? Então vamos orar, irmãos, vamos orar, coloca diante do Senhor. Você crê que esse negócio teu, que você está precisando de X cliente, de vender tantas coisas, de que multiplique, você crê que Deus pode fazer? Meu irmão, minha irmã, crê somente. Deus abençoe, Maria. Cida, paz de Deus também, Deus abençoe. Irmã de Milza, paz de Deus, seja bem-vindo. Você crê, irmãos? Então vamos orar para esse Deus agora. Clame com essa fé, com a determinação daqueles 4 homens que levaram aquele enfermo diante de Jesus e ele saiu, pegou a marquinha dele e voltou para casa andando e pela porta da frente. Deus é Deus para fazer o teu milagre. Deus é Deus para mudar a tua história. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada a ti, Pai amado, Pai bendito. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado mais uma vez por nos fazer revisitar a palavra profética do ano de 2025. Obrigado, meu Deus, palavra essa de fé, determinação, esperança e vitória. Obrigado. Obrigado porque todo aquele que esteve aqui, que ouviu, que esteve aqui na live, que está ali, Pai, que vai ouvir o áudio mais tarde, que vai assistir no YouTube esse mês, o mês que vem, o ano que vem, não importa o tempo, mas a tua palavra foi liberada. E a partir do momento que ela é liberada, ela já está em vigor. Que essas vidas tomem posse da tua palavra de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Palavra essa, Pai, em nome de Jesus, que nós tomamos posse aqui. Nós acreditamos no Senhor, que tudo o Senhor revela aos seus antes mesmo de acontecer, como está escrito lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Meu Deus, se o Senhor gritar, se o Senhor rugir, quem pode impedir a tua mão sobre a vida de alguém? Pai, se o Senhor, porventura, falar, profetize, quem não profetizará ao mando teu? Meu Deus e meu Pai, ajude, Pai, com que o teu povo abra os olhos espirituais, que parem de achar que podem mandar no Senhor, que podem conduzir a tua mão, mas sim se deixar lançar, ser moldado por ti, deixar que a tua mão os conduza, e aí sim os milagres acontecem, aí sim as promessas chegam às nossas vidas e no nosso altar. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma madrugada, obrigado, Senhor, por mais uma semana. Hoje é sexta-feira, agradecemos por essa semana que está se findando, mas agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos trouxe. Muitos não passaram essa semana, mas se nós estamos aqui, nós temos que dar glória. Glória ao Senhor que nos trouxe até aqui, glória ao Senhor porque está abençoando e trazendo resposta para a vida dos teus filhos que estão colocando no altar do Senhor as suas necessidades, as suas súplicas, os seus problemas, as suas adversidades, porque os problemas não vão ser mais deles. Os problemas, quando nós colocamos no altar do Senhor, teremos que descansar para esperar a vitória em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, fortalece o teu povo. Pai, em nome de Jesus, na tua palavra, que essa palavra de fé perdure, seja uma semente que
cresça, cresça, cresça e dê muitos frutos para eles que receberam, para nós que recebemos, mas para todo aquele que nós possamos compartilhar, para todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai, por visitar cada casa, cada família aqui. Obrigado, Senhor, porque eu creio na resposta que virá em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por visitar o nosso caderno de oração, o caderno de oração da irmã Thaís, o caderno de oração da irmã Jéssica, irmã Nilza, irmã Cristina, da irmã Deise, de muitos outros irmãos e irmãs que pregam a tua verdade, filhos do Senhor que têm passado por lutas e investidas do inimigo, mas temos persistido, estamos de pé, Pai. Pai, olha por essa obra aqui também, Senhor, uma obra que foi o Senhor que confiou, que em nome de Jesus as vidas não saiam nunca quando entrarem aqui, nunca saiam da maneira que chegaram, mas sim com fé, com o coração cheio da tua palavra, tomando posse de suas vitórias, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço por cada vida, cada família, das irmãs do grupo também, a irmã Fátima, a irmã Marta, a irmã Camila, irmão Ricardo, a irmã Elaine. Pai, em nome de Jesus, são famílias que não estão aqui na live, mas participam do grupo, que o irmão Abel, a irmã Sara. Pai, em nome de Jesus, são vidas que precisam do Senhor. Lá, Pai, em nome de Jesus, o irmão, eu esqueci o nome dele lá do YouTube, que sempre está lá. Pai, as irmãs e os irmãos que ouvem a palavra do Senhor no YouTube, em qualquer momento, em qualquer tempo, que também essa palavra de fé e esperança seja tomado posse por eles para que o milagre aconteça. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço também pelas bênçãos que o Senhor colocou no copo com água, as mãos dos teus filhos que estão estendidas para as suas caixas d'água. Pai, abençoa para libertar, para curar, para transformar, para abençoar, mas principalmente para salvar, em nome de Jesus, para que todo aquele que tomar da água, todo aquele que for utilizar da água das caixas d'água do teu povo, receba as bênçãos do Senhor, bênção de cura, libertação, restauração, bênção de provisão e principalmente a salvação em nome de Jesus. Pai, eu louvo ao Senhor e agradeço porque eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim já está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos, amém. Bom dia, irmã. Bom dia, irmã Nilza, Poliana. A paz do Senhor, a paz de Deus, meus irmãos. Mais uma madrugada aqui, a gente na presença do Senhor, agradecendo ao Senhor, orando junto, compartilhando a palavra de Deus. Meus irmãos, não tem preço. Então confia no Senhor, seja determinado. Não saia da posição por causa dos empecilhos, daquilo que o inimigo tenta levantar na tua vida para te fazer parar. Olhe para aquele que tudo pode. Cinema, a paz do Senhor, Valdicineia, a paz de Deus seja bem-vinda. E irmãos, confiem. Vocês verão a glória de Deus. Eu creio em nome de Jesus, tá? Paz de Deus, meus irmãos aqui do grupo, do YouTube. Até mais tarde, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Uma sexta-feira abençoada para vocês, em nome do